Bom dia, queridos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2021, eu quero deixar algumas reflexões para todos nós. Eu quero que vocês possam ouvir atentamente a tudo aquilo que nós estivermos conversando e falando um pouco. Que nós possamos compreender, que a nossa mente ela seja ampliada, que haja compreensão clara, que haja entendimento claro, que o Espírito Santo ele possa nos conduzir e nos iluminar nesta manhã. Queridos, o mundo ele ensina que o homem ele é o dono da sua própria vida, que ele é o dono da sua própria existência, que o homem ele é livre para decidir por si próprio a forma de estar, a forma de viver, que o homem então ele é livre para viver como lhe convém, buscando a sua própria felicidade, vivendo alinhado com os seus ideais. Segundo então o mundo, o homem é uma criatura que possui vários poderes, várias faculdades e instintos. E o seu bem mais elevado se acha então nos exercícios dessas faculdades. Então, vejam, na perspectiva do mundo, o homem então ele tem direito à vida. E esse direito então é exercido de forma positiva ou de forma negativa, de maneira má ou de maneira boa, de maneira correta ou de maneira incorreta. Que o homem então ele tem legitimidade e autoridade para escolher aquilo que ele quer ser, a forma de estar, a forma de viver na sua vida. Ao mesmo tempo, eles dizem então também que quando a religião ela entra na vida do sujeito, quando a religião ela entra na vida do homem, o homem então, o sujeito, a pessoa, ela agora então perde todo o seu direito à vida. Isso então agora lhe é retirado. E isso se torna então agora um atentado à própria vida do sujeito, à própria vida do homem. Porque o homem agora ela passa não mais a ser o dono da sua própria vida, mas agora esse homem, esse sujeito, ele se torna agora cativo e escravo de uma religião. E isso agora se torna então um escândalo. Isso agora então é uma afronta. Então eles tratam a religião como um peso, como um jugo, como algo que em vez de ajudar, acaba por atrapalhar. E isso de facto, queridos, não é uma verdade. Pelo contrário, isso é um erro. E é um erro grave. O cristianismo não é essas migalhas. O cristianismo não é esse peso, não é esse jugo. Não é um atentado à vida. O cristianismo ele não atrapalha, pelo contrário, ele traz o verdadeiro sentido da vida e da existência do homem. Então vejam os valores e princípios invertidos, em contramão. Então o cristianismo, a fé cristã, ela trata de forma clara, coerente, verdadeira e bíblica, mostrando então aquilo que o homem foi lá atrás, no seu início, em Adão. O propósito então da criação do homem por Deus e para Deus. Trazendo então uma perspectiva bíblica e correta, mostrando então a queda e a consequência da queda do homem, o seu então impacto, as suas implicações, os seus desdobramentos, as suas consequências, revelando então a natureza santa,
perfeita do homem no início, diante de um Deus justo, santo, puro. Ou seja, o seu relacionamento perfeito. E mostrando o pós-pecado, mostrando o pós-queda, o relacionamento que foi então agora perdido, a ausência de Deus na vida do homem, a separação entre Deus e o homem por causa do pecado e a consequência terrível que isso implicou, tanto na vida dos homens, quanto na sociedade, quanto no mundo. Então isso traz à tona a verdadeira realidade do homem, a verdadeira identidade e natureza do homem, que é descendente de Adão, os descendentes do primeiro homem, Adão. Então vejam, isso mostra claramente a face do homem, a condição horrível do homem, a sua miséria espiritual, a sua condição, a sua perdição, os seus ideais. Isso mostra então claramente aquilo que o homem foi lá atrás, no início da sua criação, e aquilo que ele se torna por causa do pecado e do afastamento e da separação entre ele e Deus. Então as consequências, queridos, são trágicas, as consequências são terríveis. O homem então se tornou uma criatura horrível. O homem então, desde então, ele vive por si próprio. Ele vive de acordo com os seus ideais, ele vive de acordo com as suas vontades. Ele vive então de forma trágica, requerendo a autoridade e legitimidade em sua própria vida, não sabendo o quanto está perdido e simplesmente vivendo, simplesmente existindo, como um homem claramente cego, como um homem claramente coxo, como um homem claramente mudo, como um homem que vagueia pelo mundo, que tenta encontrar o derradeiro propósito da vida, mas que, no entanto, está seguindo uma estrada que o leva totalmente no caminho oposto, a uma condenação, a um juízo, a um julgamento que dará a ele aquilo que ele é digno e merecedor, que nós chamamos de inferno. Então, a verdadeira identidade da religião, o verdadeiro propósito da religião é tentar ligar novamente o homem perdido e pecador com Deus. É trazer então de volta o homem para o seu verdadeiro propósito, de viver para a glória de Deus. É apresentar um caminho de volta, fazendo então ele voltar para dentro do propósito inicial, trazer, resgatar, restaurar a aliança entre o homem e Deus, mostrando ao homem que esse é o caminho, que essa é a ponte, mostrando ao homem que esse é o acesso, a verdadeira fonte que levará o homem perdido a uma reconciliação, a uma justificação, a um novo nascimento, a uma regeneração, a uma salvação e a ter então novamente o acesso ao seu Criador, ao seu Deus. Então, a verdadeira religião, de facto, ela ofende o homem. A verdadeira religião, ela de facto ofende o homem. Ela de facto ofende o mundo. Ela de facto ofende as pessoas. Ela de facto ofende o pecador e o pecado. Ela de facto ofende o orgulho ou o orgulhoso. Ela de facto mexe na ferida dos homens. Ela toca então na ferida aberta dos homens. Ela traz então essa ferida à luz. Ela mostra a verdadeira face, o verdadeiro rosto, a verdadeira condição e o estado do homem pecador. A consequência, queridos, da ausência de Deus. A consequência do pecado na vida do homem. Mostrando então a ele aquilo que ela é e aquilo que ele se tornou, mostrando então o seu estado de calamidade,
mostrando então a sua condição pecaminosa, mostrando o quanto ele necessita dessa verdadeira religião, mostrando o quanto ele necessita desesperadamente de um Salvador, de um Redentor, de um ligador, de alguém que perdoe os seus pecados, de alguém que compre o preço da sua salvação, alguém que o possa fazer voltar ao verdadeiro propósito, passando não mais a viver desalinhado com Deus e sua palavra, mas passando a viver uma vida alinhada dentro do propósito de Deus, dentro da vontade soberana de Deus. Atenção que quando eu falo da religião ou da verdadeira religião, não estou falando de um espaço físico, não estou falando de um templo, não estou falando de uma comunidade, não estou falando de uma igreja local, mas da pessoa, da obra, da natureza de Jesus, da pessoa e obra de Jesus, o qual é o verdadeiro religador, o qual é o verdadeiro mediador, o qual é o verdadeiro intermediário entre os homens e Deus. Pela sua vida, pela sua morte, pela sua ressurreição, foi-lhe dado então o nome sobre todos os nomes por Deus. Foi-lhe dado então a autoridade, poder para salvar homens e mulheres que creiam nele, que confiem nele, que se rendam diante dele, que confiem na sua obra salvífica, na sua morte e na sua ressurreição. Ele garantiu a religação de pecadores com Deus. Por meio então do seu sacrifício perfeito, ele pagou a dívida para que pecadores pudessem novamente ter acesso ao Pai e fossem então livres da ira vindoura, do inferno, de uma eternidade sem Deus. A igreja, a comunidade local, a igreja local, ela faz todo o sentido, porque primeiramente é um princípio bíblico e em segundo lugar é o lugar onde pessoas professam essa mesma fé, essa mesma confiança, onde é o lugar da instrução, do ensinamento, do fundamento, do crescimento na fé, do crescimento na maturidade, no amor, nas obras, onde pessoas desenvolvem a sua fé, ouvindo e aplicando, aprendendo e ensinando. Em toda a história, nós temos um povo reunido, tanto no Antigo Testamento, nas sinagogas, como no Novo Testamento, nas igrejas locais. O pensamento de crer Jesus, de querer viver para Jesus, de querer andar alinhado com Deus e sua palavra fora da igreja, fora do templo, sozinho, é ilógico, é errado, é incoerente e antibíblico, porque vai contra o princípio que Deus estabeleceu, pois o povo de Deus não vive sozinho. O povo de Deus não vive isolado do mundo, não é cada um por si mesmo, mas é um povo envolvido, é um povo comprometido, é um povo responsável que professa uma fé viva e prática, que se encoraja e é encorajado, que se edifica, consola e se exorta, que aprende junto, que caminha junto, que se desenvolve individualmente, coletivamente e como comunidade. Agora também é verdade que igreja, comunidade, religião não é sinônimo de salvação, porque a evidência de um verdadeiro encontro com Jesus, que é a verdadeira religião, é o pós-encontro, é o estilo de vida, é a conduta, é os frutos, é o pós-encontro com Jesus. A igreja, a comunidade, a denominação, ela deve ajudar, ela deve auxiliar, ela deve cooperar com o Espírito Santo, ela deve cooperar com a palavra de Deus, servindo o povo, servindo a sociedade, servindo os necessitados, servindo os pecadores, ajudando-os, instruí-los, guiando-os, encorajando-os, mas nunca esconder ou omitir as verdades eternas, as verdades teológicas, as verdades doutrinárias. Porque a graça de Deus, queridos,
ela está disponível para os que creem, para os que se rendem, para os arrependidos genuinamente. Ela não é nem nunca será uma ponte para viver uma vida desastrada e alinhada com o mundo e alinhada com o pecado, como muitos vêm fazendo nestes dias, profanando dessa graça, ridicularizando dessa graça, pecando e usando a graça como pretexto de sua falsa e hipócrita liberdade em Cristo, quando essa liberdade é errônea, é errada. Cuidado com aquilo que você diz crer. Cuidado com essas convicções que pode pecar, que pode errar, que pode transgredir, porque a graça está aí. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, se a graça está disponível, então nós vamos pecar. Cuidado, porque isso é libertinagem. Eu finalizo este vídeo trazendo uma comparação, queridos, lógica. Ouça com atenção e reflita, em nome de Jesus, sobre isto. A pandemia, ela entrou e alvoroçou o mundo, alvoroçou a humanidade. Todos foram afetados de forma clara. Ricos, pobres, gordos, magros, brancos, amarelos, escuros, todas as classes sociais e económicas, povos, raças, línguas e etnias. Então, o que a pandemia ensinou? O que a pandemia nos mostra? Qual a mensagem principal da pandemia? Bem, na minha perspectiva, na perspectiva do Fábio homem, eu vejo que ela traz à luz, primeiramente, a verdadeira condição do homem, mostrando que o homem não é imortal, mostrando que o homem é limitado, mostrando que o homem é impotente, mostrando que o homem é frágil, mostrando que o homem é fraco, mostrando ao homem que ele não tem argumentos, que ele não tem condições, que ele não tem condições de ficar livre do perigo da morte, de ser afetado, ou quem sabe até de vir a óbito. Então, ele arranca o orgulho ao homem, ele arranca a soberba do homem, ele arranca a arrogância do homem, ele despe então o homem completamente. Ele tira todos os argumentos do homem, despindo o homem, ridicularizando o homem e o deixando nu, vulnerável e impotente. Ela mostra então a clara fragilidade do homem e a brevidade da vida. Ela mostra que hoje nós estamos bem e amanhã podemos estar nos encontrando com o tsunami da morte. Assim como eu comecei este vídeo falando de pensamentos do mundo e aquilo que o mundo diz do homem e ensina o homem, ridicularizando a fé, se desfazendo completamente da religião, tendo esta como uma afronta para a sociedade, a qual deveria ser extinta, porque não serve. Ao mesmo tempo, existem dois grupos, os quais aceitam isso e que têm isso como uma verdade. Ou seja, aqueles que refutam e rejeitam completamente isso, que entendem que a fé é um dom de Deus, que o cristianismo liberta o homem, que o cristianismo ele salva de facto o homem, ele salva o homem da escravidão e não escraviza o homem. Então, dentro destes dois grupos, nós temos os descrentes, que ridicularizam a fé cristã e fazem dela chacota, e os crentes, os cristãos, que professam essa fé genuinamente. Fazendo então agora um paralelo para o mundo pandémico que nós estamos inseridos nestes dias. Também tem os super-homens, aqueles que dizem são isto
e aqueles que rejeitam acreditar do vírus, da pandemia, que rejeitam se cuidar, que rejeitam deixar de viver como querem e acreditam. E temos também aqueles que se sujeitam, aqueles que se submetem ao governo, aqueles que se submetem às autoridades, aqueles que tentam cumprir as leis, aqueles que tentam assumir as suas responsabilidades como cidadãos, que se recolhem ao máximo, que cuidam para o seu bem e para o bem do próximo, para o bem da sociedade. Então você vê que tem duas classes. Um que está nem aí e outra que aceita a condição e vive como tal. Os dois, eles de facto, eles se encontram com a pandemia. Só que de duas maneiras distintas. Só que duas maneiras distintas são abordadas por estas duas classes. Uns obedecem e outros recusam a obedecer. Uns se sujeitam e outros rejeitam se sujeitar. O Evangelho, ele também é assim. O cristianismo, ele também é assim. Porém, muito diferente. Porque aqui nesta comparação, queridos, as duas classes podem ou não apanhar e ser afetados. Mas dentro do cristianismo é diferente. Porque todas as duas classes foram afetadas pelo pecado. E isso é uma verdade bíblica, uma verdade doutrinária, uma verdade teológica, uma verdade irrefutável e inegável nas Escrituras Sagradas. Ao mesmo tempo, o Evangelho é comparado aqui à pandemia. Porque assim como o vírus traz à luz a limitação e a fraqueza, a vulnerabilidade da vida, assim também o Evangelho traz à luz a condição do homem pecador, despindo-o de toda a sua glória e o colocando no seu devido lugar, mostrando a sua perdição e a sua necessidade de salvação. E que o Salvador, e que sem o Salvador, ele está perdido, morto e condenado, e o inferno o aguarda, ou o aguarda. Então que nós possamos pensar nisto com carinho, que nós possamos pensar e refletir um pouco sobre tudo isto. Eu deixo-vos este vídeo, eu deixo-vos esta mensagem para a vossa e para a minha reflexão neste dia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e ricamente, em nome de Jesus.